do segundo ano, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Chegou o momento de revisar. Esse assunto já foi dado, agora é momento de revisá-lo, certo? Vamos revisar a formação do romance brasileiro. Com quem? Com José de Alencar. Em seguida, eu vou passar uma atividade de revisão, mas essa atividade será feita no livro, certo? Será feita no livro, é uma atividade do livro, certo? E, na sequência, vamos fazer a correção daquela interpretação de texto. Iracema, vamos lá? Preparados? Chegou o momento. Vamos lá? Ó, formação do romance brasileiro. Vimos, né, com quem? Com José de Alencar, certo? Vimos como na literatura brasileira, a prosa romântica, vale dizer o romance romântico, teve um início tardio em relação à poesia. Quando surgiram as primeiras obras, O Filho do Pescador, em 1843, né, de Teixeira e Souza, A Moreninha, em 1844, de Joaquim Manuel de Macedo. Nosso romantismo já tinha quase uma década e logo produziria uma das principais obras da nossa poesia romântica, que são os primeiros contos de 1846 de Gonçalves Dias. Ó, presta atenção. Olha, gente, veja só. Executando o caso especial de Memórias de um Sargento de Milícias, não encontramos nenhum romance de especial qualidade até meados do século XIX. Por todo esse tempo, Macedo ele reinava absoluto, com 6 romances publicados, todos seguindo as fórmulas açucaradas que lhe davam sucesso, certo? Ó, o grande autor de nossa prosa romântica foi indiscutivelmente quem? José de Alencar. Grande não apenas pela quantidade de obras, né? 20 romances e novelas, 5 dramas, um livro de crônicas, uma autobiografia, além de obras recolhidas de crítica, polêmica e jornalismo. Mas, sobretudo, pela coerência de seu projeto literário, pela amplitude e variação de seus temas, pela qualidade de seus principais livros e pela influência que teve na literatura posterior. Pode-se dizer que a obra de Alencar inicia ao mesmo firma a tradição do romance brasileiro. Olha, observando o conjunto das suas obras literárias, ficamos com a impressão de que José de Alencar ele obedece a um sentimento de dever patriótico, como se cumprisse a missão cívica de compor um grande painel romanesco, o retrato do novo país. Nesse sentido, e por alguns dos temas e aspectos de sua obra, o indianismo, cor local, né, ele comunga dos ideais da primeira geração dos poetas românticos, certo? E agora que vamos chegar na questão dos romances de José de Alencar, principalmente no romance indianistas. Observe que tradicionalmente a crítica classifica os romances de José de Alencar em 4 grupos temáticos: romances indianistas, regionalistas, históricos e urbanos. Olha só, romances indianistas dão continuidade à idealização do índio iniciada pelos poetas da primeira geração romântica. O homem americano tanto é caracterizado como ser em perfeita comunhão, né, como a natureza, como os valores dos cavalheiros medievais. A força física e moral dessa selvagem idealizado reflete o vigor do meio primitivo em que ele vive. A cor local, ela ganha tons mais exuberantes que os da poesia gonçalviana, né? Em descrição que são verdadeiros hinos de exaltação patriótica. Por exemplo, verdes mares brávios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da Carnaúba. Início do romance de Iracema. E logo aqui eu tenho a imagem para vocês. Olha que imagem belíssima. Perfeita, né, gente? Ó, romances regionalistas. Nos romances regionalistas, José de Alencar é um dos iniciadores dessa temática na literatura brasileira. Como nas obras indianistas e históricas, a realidade é idealizada. As peculiaridades culturais e as diferenças da paisagem natural das diversas regiões, certo? Focalizadas alimenta a fantasia romântica do autor e a tipificação dos personagens. Aí nós temos a questão dos romances históricos.
Os romances históricos são os romances temáticos, né, histórica, eram a grande moda da literatura na Europa, ou seja, na literatura portuguesa, que você estudou nas obras de Alexandre e Herculano, ambientadas no período medieval. Além dos 3 livros que se podem classificar nessa temática. 2 das obras indianistas, já mencionadas, não deixam de ser também idealizações de momentos importantes da história brasileira. Que foi quem? O Guarani, focalizando o início da colonização do interior do país. E quem, gente? Iracema, que trata da invasão francesa no norte do país, no século XVII. E temos também o romance urbano, romances urbanos. Nessas obras, a época é contemporânea do autor e o ambiente, a vida social da corte. As obras menores são 5 minutos, em 1856, A Viuvinha, em 1860, Diva, 1864, A Pata da Gazela, 1870, Sonhos de Ouro, 1872 e A Encarnação Póstuma, 1877. Não acrescentam muito ao padrão criado por Joaquim Manuel de Macedo. Complicados enredos amorosos envolvendo belas mulheres, idealizadas, cheios de segredos, ciúmes, desconfianças, revelações, né? Em meio a tudo isso, surpreende-nos às vezes a complexidade do estudo psicológico dos personagens. Sobretudo, os personagens femininos, a famosa galeria de perfis de mulheres, criada pelo autor. E aqui, gente, mostro para vocês o quadro de José de Alencar, suas características. Principal romancista romântico, seu gênero, prosa de ficção, romance, novela, teatro, crítica, polêmica, jornalismo, autobiografia. Nacionalismo, nós temos indianismo, cor local e regionalismo. Ficcionalização de episódios da história nacional. Grande diversidade temática, fecundidade imaginativa, exuberância de linguagem, idealização da mulher, né, os perfis femininos e a crítica social. E aqui eu mostro para vocês os principais romances, né, indianistas, regionalistas, históricos e urbanos. Indianistas temos o Guarani, Iracema, Lenda do Ceará e Ubirajara. Os regionalistas nós temos o gaúcho e o sertanejo. Históricos, as Minas de Prata e a Guerra dos Mascates. E os urbanos, 5 minutos, Diva, Lucila e Senhora. Né? E aqui eu mostro para vocês a atividade que vocês irão fazer para revisar nas páginas 22 a 24. Tá fácil. E como eu falei para vocês, vamos lá fazer a correção de quem? De Iracema. Vamos lá? Vamos fazer a correção? Vamos lá? Vamos lá. A primeira questão diz assim: você já estudou os principais poetas do romantismo brasileiro? A qual deles podemos relacionar o texto de José de Alencar? Por quê? Gentil a Gonçalves Dias. Porque com a obra desse poeta, o texto de José de Alencar está inserido no projeto nacionalista romântico, sobretudo pela temática indianista e pela valorização da natureza tropical. Quem é? Cor local. A segunda questão diz assim: o texto pode ser dividido em 3 segmentos. O primeiro, do 1º ao 4º parágrafo. O segundo segmento, do 5º ao 7º parágrafo. E o terceiro segmento, do 8º ao 18º parágrafo. Releia o texto e atribua a cada segmento um título que indica o assunto central. Bom, gente, presta atenção no que eu vou dizer. No primeiro segmento, é a apresentação de quem? De Iracema. O segundo segmento é o repouso de Iracema. E o terceiro segmento é o surgimento do guerreiro branco. A terceira questão diz o seguinte: a preocupação com a cor local é uma das principais manifestações do nacionalismo romântico. Em Iracema, a linguagem poética é um verdadeiro canto de exaltação à paisagem brasileira. Mesmo a caracterização dos personagens é feita sempre por meio de comparações que idealizam uma perfeita harmonia entre o homem e a natureza. Aí diz assim: transcreva do primeiro segmento do texto as comparações entre as características ou comportamentos de Iracema e os elementos da natureza tropical. Aí nós temos aí: tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna.
da grauna. É grauna, tem um acento. Da grauna. Mais longo que seu talhe de palmeira. O favo da jate não era doce como seu sorriso. Nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem. Então, estão aí, né, as características e os comportamentos, né, de Iracema e os elementos da natureza tropical. Já a quarta questão, ó, essa quarta questão é um pouquinho longa, preste atenção. Ele está pedindo aqui que releia o segundo segmento do texto. Observe a personificação dos elementos da natureza. Como podemos interpretar o comportamento das aves nesse segmento? Considere em sua resposta o fato de que, até esse momento, o personagem não tivera qualquer contato com a civilização europeia. E não fora contaminada por ela como bom selvagem, né? De Jean-Jacques Rousseau. Iracema é um ser que ainda preserva a pureza original da vida primitiva. Então, o que é que ele está pedindo aqui? Ele está querendo o seguinte, ele está querendo que a gente responda como foi o comportamento, né? A questão da personificação dos elementos da natureza. Como podemos interpretar o comportamento das aves nesse segmento? Então, as aves, elas mudam de comportamento conforme o que Iracema está fazendo, certo? Ameigam o canto em atitude de respeito quando ela repousa. Eles participam alegremente de seu trabalho, cantando com ela, brincando com seus pertences ou chamando-a pelo nome, quando ela empluma as flechas. Então, esse comportamento representa a perfeita harmonia entre a Índia e a natureza selvagem, né? A Iracema, ela faz parte da natureza. Não é um ser estranho a ela, certo? Ó, vamos lá, vamos dar continuidade. A quinta questão diz o seguinte. A quinta questão está pedindo que a gente considere as consequências futuras desse encontro e explica o significado simbólico, que é premonitório, né? Simbólico e premonitório, que podemos atribuir à frase rumor suspeito, quebra a doce harmonia da seixa. Ó, preste atenção. A quinta questão é o seguinte. Eita, foi. Não, deixa eu voltar. Eita. Vamos lá. Então, esse rumor suspeito, primeiro sinal da presença do homem branco, pode ser interpretado como um anúncio simbólico das transformações que ocorrerão na vida de Iracema. Não é apenas a harmonia das cestas que se quebra. O contato com a civilização quebrada, a harmonia da vida selvagem e a harmonia existente entre Iracema e a natureza. A letra B diz o seguinte. Ferido por Iracema, qual foi a atitude de Martim? Gente, no primeiro gesto, Martim levou a mão à espada para defender-se, mas percebendo que quem o atacava era uma mulher, ele apenas sorriu. E a letra C, em que sentido a atitude de Martim está ligada à idealização romântica da mulher? Gente, para Martim, era inconcebível que uma mulher representasse um perigo. Como personagem romântico, ele vê a mulher como um ser essencialmente bom, puro, perfeito, né? Apenas de ternura e amor, certo? Vamos lá, vamos continuar. E agora vamos dar continuidade, né, com a interpretação do texto Senhora, certo? Vamos lá. O texto é falando sobre o romance Senhora, certo? Falando sobre o romance Senhora. Vamos lá. Se encontra aí na página 19. Tem o fragmento 1 e o fragmento 2. A primeira questão diz o seguinte. A Aurélia é apresentada por metáforas que intensificam e idealizam seu brilho social, sua beleza ímpar e seu poder de sedução. Identifica algumas dessas metáforas? Bom, gente, a identificação dessas metáforas são: raiou no céu fluminense uma nova estrela. Em seguida, ninguém lhe disputou o cetro. Depois, rainha dos salões, deusa dos bailes.
musa dos poetas. A letra B diz assim: há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Encontre no texto a frase que traduz o sentido da metáfora. Raiou no céu fluminense. Então, tinha ela 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. A segunda questão diz assim: embora as metáforas utilizadas por Alencar nessa apresentação de Aurélia sejam chiclês, lugares comuns do romantismo, elas concorrem para que o leitor, já na primeira página, esteja introduzido no ambiente social frívolo dos salões cariocas do Segundo Reinado. Qual é a expressão que, pela primeira vez, no contraste irônico, sugere as motivações escusas dos admiradores dessa nova estrela? Certo? Então, gente, presta atenção. A expressão noivos em disponibilidade introduz ironicamente o tema do romance, o casamento por interesse, ao vender-se pela melhor oferta no mercado matrimonial. O comportamento de Seixas está dentro dos padrões morais e em conformidade com os costumes da sociedade em que vive. Já a terceira questão diz o seguinte: a beleza era atrativo o suficiente para que uma mulher brilhasse na sociedade e fosse cortejada, e disputada pelos rapazes solteiros. Não era necessário que sua beleza fosse realçada pela riqueza. Não era não, de maneira nenhuma. Observe que, no caso, a ordem dos adjetivos, rica e formosa, tinha outra observação aí, que era a pequena durabilidade da flor, ou seja, a beleza, e a perenidade do alabastro, que é o quê? A riqueza, certo? Olha, tá aqui para vocês, que eu acabei de dizer, certo? Agora vamos para a quarta questão. Explique com base no enredo de Senhora o duplo comportamento de Aurélia na noite de núpcias. A Aurélia, gente, ela é dividida por sentimentos intensos e opostos. O amor profundo e desesperado por Seixas e o rancor que a lembrança de sua venalidade desperta. Afinal, ele fora capaz de trocá-la por outra. Quinta questão. A fala áspera e sarcástica de Aurélia expõe cruamente o tema do romance. Aí copie do texto as expressões de jargão comercial com que ela define seu casamento como um simples contrato de compra e venda. Tá aí. Um homem vendido, o senhor estava no mercado, comprei-o. Custou-me 100 contos de réis. Foi barato. Não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza. A sexta questão é um fragmento enorme, mas ele diz assim. Antônio Cândido afirma que as próprias imagens do estilo manifestam mineralização da personalidade tocada pela desumanização capitalista. Encontre o fragmento as expressões que manifestam essa mineralização da personalidade de Aurélia. Gente, é o quê? É a sua beleza, deixa eu voltar aqui, é a sua beleza radiante a pouco. Se marmorizara, ou seja, timbre cristalino, aspereza de sentimento, certo? Só isso. E a sétima questão diz assim, no fragmento 1, o narrador refere-se aos comentos malévolos sobre Aurélia, cujas atitudes independentes escandalizavam uma sociedade que não aceita a emancipação feminina. De que modo Aurélia contorna esses escrúpulos da sociedade? Gente, mantendo junto de si uma mãe de encomenda, Dona Firmina Mascarenhas. Já na letra B diz assim, com qual expressão do fragmento 2 Aurélia se refere, ironicamente, ao casamento
como uma exigência dos escrúpulos da sociedade. Ela se refere ao marido como um traste indispensável às mulheres honestas. Firme, né? E, finalizando, nós temos a 8ª questão, que diz assim: segundo José Carlos, as nobres qualidades de Fernando se encontram apenas adormecidas e, uma vez estimuladas, podem despertar. Aí vem todo esse parágrafo aí, né? Tendo em vista essa afirmação, explica as atitudes de Fernando Seixas no final do fragmento. Gente, humilhado profundamente por Aurélia, Seixas manifesta pela primeira vez suas nobres qualidades adormecidas. Depois de um momento de pasmo, ele consegue abafar, né, sua irritação em respeito à mulher. Ele chega a pensar em suicídio e assassinato como alternativas para recuperar a honra. Certo? Então, está aí a correção, né? Está aí a correção da atividade de vocês, né? Falei um pouquinho para vocês sobre a formação do romance brasileiro, né? E passei a atividade para vocês. A atividade foi da página 22 a 24, certo? E fizemos a correção da interpretação de texto, tanto de Iracema quanto de Senhora. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!